Olá, meu nome é Arthur Cunha Quaresma e eu vou apresentar minha iniciação científica sobre estratégias de produção na usina sucrocoleira. Esse trabalho foi desenvolvido no Departamento de Engenharia de Produção, sob orientação da professora Selma de Oliveira Ribeiro, e foi financiado pela RCGI. Basicamente, o objetivo desse trabalho é construir um modelo de otimização que vá determinar o mix de produção ideal em uma usina de cana-de-açúcar. Então, basicamente, o modelo vai retornar qual é a porcentagem de açúcar e qual é a porcentagem de etanol que esse usineiro deve produzir, além de alocar da melhor forma possível os resíduos dessa produção. Uma das grandes problemáticas do mercado sucrocoleiro é a oscilação dos preços. Então, para proteger o usineiro contra essas oscilações, a gente usou o hedge com derivativos. Então, basicamente, a gente vai produzir parte dessa produção usando derivativos financeiros, ou seja, parte dessa produção vai ser negociada com contratos futuros, por exemplo, fixando no dia de hoje um preço para a venda de um etanol, por exemplo, de 1 litro de etanol, para daqui a um ano, para o usineiro não se deparar com surpresas no mercado. Além disso, a gente abordou também o Renova Bio, que é uma política nova brasileira de crédito de carbono que pode ser muito utilizada e pensada dentro de uma usina de cana-de-açúcar pela produção de etanol e pela produção de biogás. Nessa figura eu mostro como é o fluxograma da estrutura da usina. Então, na esquerda, por exemplo, a gente vê a entrada de cana-de-açúcar. Na direita aqui a gente pode ver a saída do etanol, da vinhaça, de uma vinhaça que vai gerar um biogás, do açúcar, do melaço, que é o resíduo do açúcar, e da eletricidade, que vai ser tanto usada dentro da usina quanto para exportação e lucratividade. Para construir o modelo, a gente usou a teoria moderna de portfólios, de Markowitz, que basicamente trata sobre a alocação de recursos, a otimização dessa alocação, na verdade, e ela retorna o risco e o retorno para o utilizador. Então, o resultado de uma teoria, da aplicação da teoria, é uma fronteira de eficiência, como essa da figura, que é uma curva de vários pontos interligados, cada ponto dessa curva é um portfólio diferente, então cada ponto, por exemplo, é uma porcentagem de açúcar, uma porcentagem de etanol que o usineiro escolheu produzir, e esse portfólio está associado a um retorno no eixo Y e a um risco no eixo X. Para a gente construir um modelo, a gente usa diversas variáveis, restrições e parâmetros. Eu coloquei aqui a seguir a lista dessas variáveis que a gente usou, a lista dos parâmetros. Então, por exemplo, a cana-de-açúcar é um dos parâmetros importantes que a gente teve que encontrar numa visita técnica, que é basicamente quantas toneladas de cana-de-açúcar a gente vai usar nesse modelo para obter os nossos resultados, tentando sempre trazer uma realidade para o modelo ficar o mais utilizável possível. E como resultado desse modelo, a gente tem a nossa fronteira de eficiência, criada por 16 portfólios diferentes. Então, aqui no eixo Y, a gente pode ver o retorno de cada um desses portfólios, e no eixo X a gente vê esse risco em CVaR, que é uma medida de risco que vai dizer para o produtor qual é a máxima perda possível num cenário muito atípico que ele pode obter. Aqui estão os 16 portfólios que eu comentei. Então, por exemplo, esse primeiro portfólio, a gente vê uma produção de aproximadamente 30% de açúcar e 70% de etanol. 10% desse açúcar foi alocado no mercado futuro e pouco menos de 5% foi alocado do etanol no mercado futuro, e assim vai evoluindo conforme os cenários para a gente criar aquela curva. Nesse projeto, então, a gente teve que a usina tem uma demanda de energia de aproximadamente 300 mil megawatts-hora, e uma capacidade de geração de energia de 600 mil megawatts-hora. Então, sobra bastante energia para essa exportação de maneira bastante lucrativa. E os créditos de carbono que eu comentei, nesses portfólios, eles foram responsáveis por gerar aproximadamente de 50 milhões a 150 milhões de reais. Bom, eu tentei explicar aqui um pouco sobre iniciação científica em 5 minutinhos. Espero que tenha sido o mais claro possível. E se surgirem alguma dúvida, podem me encontrar pelo e-mail artur.quaresma@usp ou pelo meu celular. Muito obrigado.